Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando agora início a mais uma aula da Escola Teológica Shema, desta feita estudando a Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Antes, porém, de iniciarmos mais esta aula, que eu tenho certeza que será edificante, eu quero fazer alguns pedidos. Quero pedir a você que, porventura, ainda não é inscrito no canal da Escola Teológica Shema, que aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal. E se você tem sido edificado com as nossas aulas, também lhe peço que dê aí o seu joinha, não é? Dê aí o seu like. Se você tem também interesse em fazer alguma pergunta, um comentário, está o espaço disponível para que faça isso, para que nós possamos interagir. E por último, eu te peço que não deixe de compartilhar esse vídeo, quer seja pelos seus grupos de WhatsApp ou mesmo nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e ser edificado com as nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos à aula, agora, Eclesiologia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula dessa noite. Glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os pés para nós orarmos e darmos, assim então, oficialmente iniciada a nossa aula desta noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças por mais uma vez nos dar o privilégio de estar em Tua casa, em Tua presença, para mais uma vez reunidos estudarmos e juntos aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Tenho certeza que o Senhor tem coisas especiais, revelações grandiosas, reservadas para nós na noite deste dia, bem como aos alunos que à distância nos acompanham. Abençoe-nos a todos, ó Deus, pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Dou mais uma vez bem-vindo a todos os alunos que aqui já chegaram. Por certo, os demais estão a caminho. E os que nos acompanham aí através da videoaula, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos também. Hoje inicia a nossa terceira aula, mais precisamente aqui o capítulo de número 4. Começaremos a falar agora sobre a igreja e seus símbolos. Lembrando que nós já tratamos de assuntos importantes, como o fundamento da igreja, a origem, a igreja e o reino de Deus. Fecha a porta, por favor. A igreja e o reino de Deus. E a partir de agora, então, nosso capítulo de número 4, falaremos sobre a igreja e seus símbolos. Vamos lá, acompanhe aí a nossa leitura. São várias as metáforas para ilustrar a natureza da igreja, de seus membros em particular e de seu relacionamento com Cristo. Este é um recurso de linguagem que traz luz ao nosso entendimento e ajuda na compreensão dos conceitos expostos. O simbolismo é uma das riquezas da literatura bíblica, como as descritas no Evangelho de João. Então nós já estamos de antemão percebendo que nós vamos, mais uma vez, nos valer de um dos recursos mais abundantes da Bíblia Sagrada, que é o recurso da linguagem figurada, os símbolos, os tipos, as alegorias. E, encerrando aqui este parágrafo, nós fizemos alusão ao fato de que o Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro do evangelista João, é pródigo em usar símbolos para descrever, por exemplo, o próprio Senhor Jesus. Cito aqui ocasiões em que ele, dizendo de si mesmo, disse ser a porta, né? Disse, eu sou a porta. Quando Jesus disse que ele era a porta, é óbvio que esta linguagem não é literal. Ele não é uma porta que tenha maçaneta, fechadura, etc. Mas, simbolicamente, quando nós falamos de porta, nós falamos de dar acesso, de dar permissão a acessar um outro ambiente, um outro lugar. E Jesus está dizendo,
para chegar ao céu, para chegar ao Pai, tem que passar por mim, eu sou a porta. Não tem como ir através de um outro meio que não seja Jesus. Um exemplo aqui, ele diz, eu sou o bom pastor, uma linguagem figurada também, onde ele compara a igreja, nós, os membros da igreja, como ovelhas, que óbvio que também não é literal. Mais uma vez, estamos aí usando o recurso da linguagem figurada. E em se tratando da igreja, nós vamos falar agora, a partir de agora, estamos dando início a os símbolos que a Bíblia apresenta para se referir à igreja. E a riqueza desse simbolismo, o que ele tem a nos informar. Nós vamos explorar pelo menos 3 principais símbolos que a Bíblia utiliza para se referir à igreja. Como nós vamos ver agora nesse próximo parágrafo, ao fim dele, que símbolos são esses. Vamos lá. Ali, entre outras figuras de linguagem, o Senhor é apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estou até com a camisa de João 1,29 aqui. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi o tema do congresso do último fim de semana. A porta, que eu já acabei de citar, de entrada do pecador arrependido à dimensão da fé cristã, está lá também, João 10, versículo 9. O bom pastor, acabei de fazer referência também, que cuida com zelo e amor de suas ovelhas. Também temos aí o símbolo da videira verdadeira. Ou seja, quando a gente fala de videira, a gente já pensa no fruto da videira, a uva, que o seu símbolo na Bíblia é alegria, é gozo, é satisfação. E aí o Senhor Jesus fala de videiras que dão uma satisfação, um gozo, uma alegria momentânea, passageira, efêmera. Porém, ele diz, eu sou a videira verdadeira, significando com isso que ele traz-nos uma alegria que não tem fim, não é passageira, não é terrena. É uma alegria, uma satisfação interior da alma, do espírito, consequentemente eterna. E ainda dizendo da videira que nutre os ramos com a seiva do espírito. Então nós somos os ramos, as varas, que estamos ligados a ele, portanto nos alimentamos dessa seiva que nos garante a vida. Ora, se você quebra um galho, seja qual árvore for, aqui estamos usando o símbolo da videira, mas fosse qualquer outra árvore, se você quebra um galho e separa esse galho de toda a árvore, do tronco, da raiz, e coloca ele à parte, ele morre, porque ele não está mais se alimentando dos nutrientes que estão ali sendo distribuídos pelo tronco, extraídos do solo, por intermédio da raiz. Então, se ele se separar, ele morre. Mas enquanto estiver conectado à videira, terá vida. E assim o Senhor Jesus faz, então, esta figura, este simbolismo. Entre as metáforas que tratam da igreja, que é o assunto nosso aqui, há 3 que melhor contextualizam a visão atual de sua missão terrena. Então, quais são os 3 principais símbolos que nós vamos trabalhar aqui, que a Bíblia utiliza para se referir à igreja? O primeiro símbolo é a noiva, a igreja representada como uma noiva. O segundo símbolo é a igreja sendo representada como templo, a estrutura, o edifício, o templo. E o terceiro símbolo que iremos explorar neste capítulo é a igreja representada como corpo de Cristo, não é? Fazendo, portanto, parte do próprio da estrutura do corpo de Cristo, sendo ele o cabeça e nós, portanto, aí interligados, conectados, necessitando dessa unidade para termos vida. Vamos lá, vamos começar a explorar, então, cada um desses simbolismos, cada um desses símbolos que retratam a igreja, começando aí pela noiva, a igreja como noiva de Cristo. Esta primeira alusão remete à importância que as Escrituras dão ao matrimônio como instituição divina, quando o compara ao relacionamento entre Cristo e
a igreja. É primordial na igreja fortalecer o casamento. Isso porque há uma ação em curso orquestrada pelo maligno para desgastá-lo, por ser, em primeiro lugar, a estratégia que melhor serve ao inimigo no seu famigerado propósito de tentar destruir o plano de Deus para o homem. Em segundo lugar, o desgaste do casamento desmoraliza a instituição que melhor representa o tipo de comunhão que Cristo mantém com a sua noiva no presente e a perspectiva da vida que ambos desfrutarão na era vindoura. Então, perceba, o casamento, o relacionamento, agora falando de forma literal, entre homem e mulher, ele tem um simbolismo extraordinário, ele é utilizado para simbolizar o próprio relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então, à medida que o inimigo ataca o casamento, o relacionamento dessa instituição maravilhosa que foi estabelecida pelo próprio Deus, o casamento, ele indiretamente está atacando também este relacionamento entre Cristo e a sua igreja, que é, nessa simbolismo que aqui estamos destacando, a noiva de Cristo. Então é por isso que Satanás também, não só, mas também por isso que Satanás atua, trabalha muito contra os matrimônios. Outra lição de rico simbolismo é a sujeição da igreja a Cristo. O apóstolo Paulo a usa para exemplificar a mesma atitude da mulher para com o marido. No entanto, a ideia aqui não é de uma sujeição imposta pela força ou por uma decisão unilateral e legalista da esposa. É fruto do amor intenso dedicado pelo esposo, que produz nela profundo sentimento de afeto, resultando no reconhecimento espontâneo de sua sujeição posicional. Ou seja, Paulo, ele usa também este simbolismo da sujeição da igreja para com Cristo, e ele trata agora do casamento, a esposa para com o esposo, deve seguir o mesmo exemplo, mas óbvio, antes ele deixa claro que essa sujeição da esposa para com o esposo, ou no caso aqui do símbolo da igreja para com Cristo, ela não é uma sujeição, como está escrito aqui, unilateral e meramente legalista, mas ela é resultado, ou, em outras palavras, ela é fruto do amor que Cristo dedica à igreja. E aí, mais uma vez, estamos falando aqui de forma simbólica também, o amor que o marido devota à esposa faz com que a esposa sinta prazer em se submeter, em se sujeitar ao marido. E aí a gente precisa deixar claro, quando nós falamos de submissão, o significado da palavra sub, de baixo, missão, a palavra já diz tudo, uma missão. Então, uma submissão é estar debaixo da mesma missão. A missão que Deus entrega ao marido, a esposa se propõe a estar debaixo dessa mesma missão, ajudá-lo a cumprir essa missão, auxiliá-lo no cumprimento desse propósito. E isso em nada, em absolutamente nada, diminui o papel da esposa, assim como não diminui o papel da igreja. Pelo contrário, eleva, honra a igreja, colocando ela em uma missão, a mesma missão que Cristo começou a desempenhar e agora outorga a igreja a dar essa continuidade. Então o simbolismo aqui, irmão, mais uma vez, é riquíssimo. A gente sempre tem que pensar no amor de Cristo para com a igreja e, consequentemente, a submissão da igreja a Cristo como resultado desse amor. É assim a relação de Cristo com a sua noiva. O amor que ele lhe devota é tal, como demonstrado no ato da redenção, que ela, ou seja, a igreja,
se sente espontaneamente constrangida a ser-lhe eternamente fiel e viver sob sua abençoada submissão. Outro detalhe expresso no simbolismo é que a pureza da igreja como noiva resulta da entrega do Senhor por ela. A gente vai falar aqui também da questão da pureza. Quando a gente fala de noiva, a gente está pensando em alguém que se guarda, se preserva, se separa para ser exclusivamente do seu esposo. Esse é o simbolismo. E a igreja, como noiva de Cristo, ela toma essa decisão de se separar, de se purificar, de se consagrar para ser exclusivamente do seu noivo, a saber, Cristo. E, em contrapartida, é Cristo quem a santifica, é Cristo quem a purifica, é Cristo que a torna imaculada e irrepreensível. Não é um ato intrínseco da igreja. Ela por si só, não é? Ela não tem essa condição, esse poder, esta capacidade de se autopurificar, de se autopreservar. Então não é um ato intrínseco da igreja, que por si só possa desenvolver essas qualidades. Ela depende de estar abrigada sob o amor do noivo e ter a noção exata da grande compaixão implícita nessa entrega. Então, é a consciência do amor maravilhoso, inexplicável, imensurável do noivo pela noiva, que produz nela esse desejo de ser apenas e tão somente dele. O que eu estou dizendo é que o desejo de purificação e de santificação da noiva para com o noivo também é resultado do amor indizível, incalculável, incomensurável do noivo para com a noiva. É o amor dele que produz a santificação dela, a pureza dela, a separação exclusiva dela para ser apenas e unicamente, exclusivamente dele. Só assim poderá viver essas características e apresentar-se no dia das bodas, que são as bodas. É a festa do casamento. Então já estamos falando daquele grande dia. Ela se apresentará como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse é o comportamento que Deus espera dos cônjuges. O amor do marido pela esposa deve evidenciar-se de tal maneira, não só por palavras, mas acima de tudo por atos. Com isso, a mulher se sente prazerosamente motivada a manter a sua pureza interior, bem como as qualidades morais e físicas para que ambos tenham, por toda a vida, plena satisfação na união conjugal. Assim estarão dando um testemunho sem palavras, na dimensão humana do que representa no nível mais sublime a comunhão entre Cristo e a igreja. Então, vamos continuar explorando aqui esse belo e maravilhoso símbolo da igreja como noiva de Cristo. Eu disse que esta união, ela representa muito bem a instituição sagrada que o próprio Deus instituiu, que é o casamento. E os irmãos se lembram quando foi que Deus instituiu o casamento? Quando foi que Deus instituiu o casamento? Foi no Éden. Deus foi o primeiro celebrante do primeiro casamento. Lá estavam Adão e, por enquanto, só Adão. Por enquanto, só o Adão. E o Adão, com a sua missão dada por Deus, de cuidar de todo o Éden, de todo o jardim, dar nome aos animais, etc. Lá está Adão cumprindo a sua missão. E Adão, claro, inteligente como era, observador, ele notou algo curioso, por assim dizer, vou usar a expressão, por enquanto, curioso. Ele deu uma olhada no cavalo e percebeu que ele estava acompanhado da égua. Ele viu o boi e percebeu que ele estava junto da boia.
da vaca, irmão, obrigado aí, carinhosamente chamada, e assim sucessivamente, né? Não preciso continuar aqui, vocês já entenderam onde a gente quer chegar. A Bíblia fala isso, a gente vai ver aqui. E aí o Adão deu uma olhada para ele, e ele percebeu que não havia para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que, assim como os demais seres que foram criados, claro, diferentemente da criação de Adão, nós sabemos, Adão foi criado de uma forma toda especial, mas os demais seres, através do fiat de Deus, o haja, poder exclusivo da palavra, Deus ordenou e todos os seres criados vieram a existir. Enfim, não há necessidade de entrar nesses detalhes de novo, que já estudamos em lições passadas. Mas aí o Adão percebeu que não tinha, tal qual os demais, ele não tinha uma companheira. E aí ele ficou triste, né? Ficou chateado, ficou meio assim, desanimado. Aí Deus percebeu que Adão estava triste. Percebeu que ele estava se sentindo só. E Deus disse, não é bom que o homem esteja assim, sentindo-se só, literalmente só. Então Deus determina que faria para Adão uma auxiliadora, uma adjuntora. Porém, esta não seria feita como foram feitos os demais animais. Por exemplo, seres aquáticos, os animais aquáticos, Deus deu ordem às águas que produzissem seres viventes que vivessem nas águas. E aí surgiram das águas os animais aquáticos. Deus deu ordem à terra que, além de trazer a vida aos vegetais, as árvores, etc., também trouxesse à vida os animais terrestres. E a terra trouxe à existência, a partir da ordem de Deus, do poder da sua palavra, os animais terrestres. Mas Adão foi feito de forma especial, nós já sabemos. E agora a sua companheira será feita de uma forma especial também. Adão não conseguiu viver muito tempo sozinho, solteiro, não é? E põe solteiro nisso, né? Não tinha ninguém. Não conseguiu viver muito tempo, não. Sabe quanto tempo Adão ficou só? Ficou nem um dia, irmão. É verdade, a Bíblia diz. Eva foi feita. Vamos começar lá pelo Gênesis 15. Perdão, Gênesis 5. Não é 5 não, é o capítulo 5. É que eu falei 3 vezes aqui, me empolguei. É o capítulo 5. Depois a gente vai retroceder um pouquinho. Vou começar pelo 5, só para você entender. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Termine aí o texto. No dia em que foram... Então está aí, no mesmo dia. Não terminou nem o dia. No mesmo dia, já estava demais para Adão a solidão, então Deus já criou no mesmo dia. Está aí, no dia em que foram criados. Vamos voltar agora lá no capítulo de número 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, formou da terra, toda árvore, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Está lá o Adão com a sua missão, com sua tarefa, dando nome aos animais que Deus fez trazer à existência, formou da terra, todo animal. Versículo 20, e Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele.
Então ele percebeu que cada animal tinha sua adjutora, tinha lá o gênero oposto, cada animal tinha da sua espécie o gênero oposto, mas Adão não tinha. E aí Deus então vai trazer à existência a adjuntora de Adão, sua companheira. Está aí no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aqui está a forma como Deus trouxe à existência a adjutora, a companheira de Adão, celebrando assim o primeiro casamento, celebrando assim a primeira união. E agora Cristo vai ter também a sua noiva, que logo será sua esposa. Estou me referindo a quem? A igreja. Qual foi o processo que Deus fez Adão passar para que viesse a existir a sua companheira, a sua noiva, esposa? Já nasceu e ali já celebrou logo, tornou-se esposa, companheira, adjutora. Primeira coisa, Deus fez Adão cair num sono profundo, símbolo da morte. Este sono profundo é símbolo da morte. Para que a adjuntora de Adão venha a existir, primeira coisa, ele tem que morrer. Estamos falando em símbolo. Ele tem que passar por esse sono profundo. Essa palavra, um sono profundo, nós usamos até como eufemismo para a morte, né? Quando alguém morre, a gente diz o quê? Dormiu no Senhor. Dormiu no Senhor. É um eufemismo, é claro, mas aqui para Adão está acontecendo literalmente, ele está num sono profundo, é uma anestesia tal. Irmão, pensa bem o sono. Deus rasgou o lado dele e arrancou uma costela. Não é um sono, né, irmão? Não é um sono. É aquela anestesia mesmo, que é praticamente morte. A pessoa não tem noção de absolutamente nada, perde completamente seus sentidos. Isso está acontecendo com Adão. Depois Deus lhe abriu o lado. E depois Deus tirou de dentro de Adão aquela que passou a ser a esposa de Adão. Logo, estamos dizendo que a esposa de Adão já existia dentro de Adão. Ela foi tirada de dentro dele, formada e entregue a ele. E quando ele viu, assustado, disse: esta agora será varoa. Por quê? Porque do varão foi tirado. Está acontecendo a mesma coisa com Jesus lá na cruz do Calvário. Nós dissemos que a igreja, ela nasce na cruz. Suas atividades oficialmente iniciam em Pentecostes, mas o seu nascimento ocorre ali na cruz. Assim como Eva saiu do lado de Adão, a igreja surge do sacrifício vicário de Cristo em prol de toda a humanidade. O lado dele também foi rasgado ali na cruz. E depois que é rasgado o seu lado, sai água, sangue e água. O sangue para comprar, a água para purificar. É como, irmão, estou usando símbolo, tá? Não estou falando de forma literal, não quero causar confusão, mas estamos usando aqui linguagem simbólica, figurada. Para que haja um nascimento necessário, se faz, vamos pensar no nascimento natural, o sangue, a água, todo nascimento natural passa pelo processo da água e do sangue. É o estouro, né, quando estoura a bolsa, a placenta lá, aí tem a água, a criança sai toda banhada também de sangue. Assim está nascendo a igreja. A água, o sangue, está saindo do lado de Jesus. A igreja sempre existiu dentro de Cristo. Era um mistério, a Bíblia diz, oculta nele. E agora na cruz, esse mistério chamado igreja, que já existia e estava dentro dele, quando o lado dele é rasgado, ela sai de dentro dele.
e agora ela será apresentada a ele. Essa daqui é sua, foi tirada de dentro de ti, já existia dentro de ti, foi tirada de dentro de ti e veio à existência para estar debaixo da mesma missão, viver para te agradar, para te honrar, para te louvar. Estou falando da igreja em relação a Cristo. Estou falando da igreja em relação a Cristo. Então ela é resultado do sacrifício de Jesus. Ela nasce do sacrifício de Jesus. Ela é resultado do sangue que compra e da água que a purifica, a separa, a consagra para ser única e exclusivamente dele. Aqui está então a origem da igreja. Ela é a noiva de Cristo que sai do seu lado, que sai de dentro dele, do seu sacrifício. Então, como noiva, irmãos, algumas coisas nós temos que levar em consideração. Infelizmente, há um entendimento equivocado. Por exemplo, tem gente que acha que pelo fato de ser noiva de Cristo tem direito de chegar atrasado na igreja, né? Afinal de contas, em toda celebração de casamento, a noiva chega atrasada, né? Aí pensa assim, já que eu sou noiva de Cristo, então vou chegar. Nesse caso aqui não vale o simbolismo não, tá? E outro detalhe de suma importância, é impossível ser noiva de Cristo tendo um caso com o diabo. Tem que se separar exclusivamente para ele. A partir do momento que é separada para ele, não pode ser de mais ninguém. O mistério que nós já falamos, tem que morrer para o mundo, a fim de que possa estar livre para se casar com Cristo. Então, o que nos livra da lei, do nosso casamento com a carne, com o mundo, com o pecado, só tem uma forma de nós nos livrarmos desta lei que nos prende a este casamento com a carne, com o mundo e com o pecado. Só tem uma lei, morrer. Se você morre, você já não está mais debaixo dessa lei que te prende a esse casamento com a carne, com o mundo, com o pecado. Morto para o mundo, morto para a carne, morto para o pecado, você está completamente livre para se casar com Cristo. Então, irmãos, é impossível casar-se com Cristo se ainda está vivo para o mundo, se ainda está vivo para a carne, se ainda está vivo para o pecado. Tem que morrer para o mundo. Esse é o primeiro símbolo, a igreja como noiva de Cristo. Vamos ao segundo deles, a igreja como templo de Deus. E eu coloquei ali a pessoa, o coração ali com a porta, a pessoa sendo ela a habitação de Deus. Nós somos o templo. Não vamos pensar agora na estrutura física, que nós chamamos às vezes, pela força de expressão nós chamamos de igreja, o edifício aonde a igreja, que somos nós, nos reunimos com objetivos muito definidos, adoração, edificação, etc. Nós vamos ver aqui. Mas, na verdade, o edifício é o templo. E na nova aliança, nessa dispensação, cuja qual fazemos parte, nós somos o templo, a habitação, a morada de Deus no Espírito. Então, a igreja como templo de Deus traz a ideia subjacente da construção de um edifício que se ergue sob as rigorosas normas da engenharia, bem ajustado. Todo edifício, toda construção deve atender a algumas normas técnicas da engenharia, da arquitetura, dependendo do formato que queira ter, etc. Porque se não seguir essas normas, aí a profundidade da sapata, dependendo da estrutura, o tamanho, o peso que vai ter que suportar, no caso com galerias, a quantidade de pessoas, aproximadamente quanto peso que vai andar em cima dessas lajes e tal. Então, existem algumas regras para se construir um edifício, para que as pessoas possam usá-lo, utilizá-lo, esteja aí disponível para uso das pessoas. Pensando agora em cada um de nós como esse edifício, esse templo, para sermos usados pelo Espírito Santo, habitados pelo Espírito Santo. Existem algumas normas também que devem ser observadas, devem ser seguidas, para que este templo não venha a cair,
a ruir, não venha abaixo. E você sabe, todo templo, todo edifício, ele pode, dependendo lá da sua arquitetura e tal, se for muito chamativa, se for muito alta, ele pode ser notícia quando por ocasião da sua construção. Pode ou não ser notícia quando por ocasião da sua construção. Vai depender, se for uma arquitetura muito arrojada, se for muito luxuosa, se for muito alta, mais alta, pode ou não ser notícia. Agora, todo edifício é notícia quando cai. Caiu um edifício, é notícia. Pode ser em qualquer lugar. Caiu um edifício, 3 andares, 4 andares, veio abaixo, vira notícia. Então, temos que ter cuidado para não sermos esse edifício que vire notícia porque veio abaixo. E quando vem abaixo, é porque não respeitou normas técnicas. Quando vai fazer a análise, olha, aqui não foi respeitado, deveria ter reforçado essa base, esse fundamento, não cavou tão fundo, foi colocado sobre a areia, não foi sobre a rocha, não pensou na possibilidade de ventos fortes, de etc, etc, etc. Desrespeitou normas técnicas, viveu sob risco, usaríamos aqui uma linguagem popular, pagou para ver, não é? Arriscou e aí virou notícia porque veio abaixo. Então, temos que ter cuidado. Existem normas a serem obedecidas para evitar esta vergonha aí de se transformar em notícia por ter vindo abaixo. Quem normatiza e aplica os detalhes técnicos da obra é o engenheiro responsável. Este princípio denota a mesma responsabilidade no trato de Cristo com a igreja. As normas partem dele e já são reveladas aonde? Na Bíblia, não podendo ser substituída por suposições humanas, sob pena de fazer ruir todo o edifício. Imagina lá alguém que quer construir um edifício, 10 andares, 20 andares, 30 andares, 50 andares, como eram as torres lá do World Trade Center, 110 andares. Imagina só, um arranha-céu. Você acha que eu não vou seguir essa norma, não. Eu tive uma ideia melhor, vou fazer diferente. E aí deixa de lado as normas, eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que vai dar certo. E a gente vive um cristianismo hoje assim, né? Cada um acha que pode ser do seu jeito. Eu não acho que deve ser assim. Eu não concordo que tem que ser assim. Eu acho que tem que ser assim. E aí vai deixando de lado as normas, as regras, as leis, e vai colocando o seu ponto de vista. Eu acho que tem que ser assim, eu imagino que tem que ser assim, e agora a gente está vendo aí muitos se dizendo esse edifício, esse templo, essa morada do Espírito, mas cada um sendo edificado à sua maneira, com as suas regras, com as suas próprias leis. Então está colocando aí em risco toda a estrutura do edifício. Segundo, a igreja foi projetada como lugar da habitação do Deus Trino que, mediante o Espírito Santo, envolve-se toda a sua peregrinação histórica. O projeto, portanto, pertence ao Pai. A execução ao Filho, o acompanhamento ao Espírito. Então a gente pensa assim, o projetista desse edifício, desse templo, que somos nós, igreja, morada do Espírito Santo, quem projetou foi o Pai. Quem veio lá e executou a obra foi o Filho. E agora quem é responsável pela manutenção e a continuidade é o Espírito Santo. Então o Deus Trino está totalmente, diretamente envolvido em toda a igreja, dentro desse simbolismo aqui da igreja como templo. Outro desdobramento cabível aqui é a doutrina da transcendência e da imanência de Deus. Vamos lembrar lá do nosso livro 2, Teontologia. O nosso Deus, ele é transcendente e também é imanente. Vamos relembrar, você já estudou. O que significa isso? Em sua transcendentalidade, Deus é chamado de Altíssimo, haja visto habitar em um alto e santo lugar. Todavia, ao mesmo tempo em que o céu dos céus é a sua eterna morada, ele também, como o Deus imanente,
habita com o contrito e abatido de coração. Não vou explicar aqui os conceitos de transcendência e imanência. Você precisa, de vez em quando, aí lembrar de tudo aquilo que já estudamos. Tá? Nosso Deus, ele é transcendente e, ao mesmo tempo, ele é imanente. Deus é aquele que, durante o dia, acompanhava Israel através de uma nuvem e, durante a noite, se fazia presente através de uma coluna de fogo. Hoje, sua presença é sentida na igreja mediante o poder do Espírito Santo. Então, na antiga aliança, a presença de Deus era percebida de uma forma externa, através desses símbolos que o representavam. Era a nuvem, era o fogo, era a arca, e por aí vai. Mas sempre externa, em alguns casos até visíveis, em outros casos até palpáveis, tangíveis, o exemplo da arca. Na dispensação a qual fazemos parte, nesse novo concerto, nesta nova aliança, a presença de Deus, ela não é vista como algo meramente simbólico e externo, mas é sentido porque está dentro da igreja, habita dentro da igreja, vive dentro da igreja. Então, quem é igreja sabe, na prática, o que significa ser morada do Espírito Santo, ser habitado pelo Espírito Santo. É um relacionamento íntimo e pessoal, o qual desfrutamos, e aqueles da antiga aliança não sabiam, jamais souberam o que significa ser habitado pelo Espírito Santo, ter o prazer e o privilégio de se relacionar com Ele em qualquer lugar, a qualquer momento, através de uma intimidade pessoal. Eles só sabiam perceber a presença de Deus através de algo externo, a nuvem, o fogo, etc., a arca. Nós temos o privilégio de ser habitação, não um lugar em que Deus vem tirar férias, passear, não é uma casa de campo que de vez em quando, não, morada, habitação. Ele tem que ser o dono da casa, e o dono da casa é que manda na casa, hein? O dono da casa é que dá ordem na casa. Então, se você é casa, morada, habitação de Deus, é Ele que tem que mandar na casa aí. Não é de vez em quando dar a Ele a direção de alguma coisa e outras vezes não permitir que Ele acesse, dirija, ordene, comande outras coisas. Não, então você não é habitação. Na verdade, Ele não passa de um hóspede, um visitante, que ocasionalmente vem e às vezes até é maltratado, como no caso do fariseu que chamou Jesus na casa dele, não deu ósculo, não deu óleo, não deu água, não deu nada, chamou ele lá e foi um péssimo anfitrião, deixou Jesus de canto lá. Como Marta, que tão atarefada com tantas coisas, chama Jesus para sua casa, deixa ele na sala com Maria e vai resolver outras coisas. Agora, quando ele é de fato o dono, o morador da casa, não hóspede, mas o residente, e mais do que residente, coloca um P na frente aqui, presidente. Ele reside e preside. Ele é aquele que ordena, que comanda. Aí é diferente. Isso é ser igreja. É ser habitado pelo Deus soberano do universo por intermédio do seu Santo Espírito. Um outro conceito, e esse aqui eu quero trabalhá-lo bastante. Quando a gente pensa na igreja, nós, igreja, como templo, um conceito implícito do símbolo do templo, é o que faz parte da natureza essencial da igreja, adorar a Deus. Este é o sentido do verbo cultuar. No culto a Deus deve haver reverência, mas esta não deve ser confundida com formalismo. A noiva do Cordeiro é também o templo de Deus, no sentido coletivo, e deve adorá-lo na beleza da sua santidade. Desse modo, o Espírito Santo terá liberdade para atuar. Vamos falar um pouco sobre isso daqui. Quando a gente fala da igreja como templo, a gente tem que pensar que a igreja, e aí deixa eu voltar esse conceito para ficar muito claro, irmão, muito cristalino para todos nós.
Quando eu falo da igreja, não estou falando do prédio. Estou falando das pessoas, estou falando de cada um de nós. Nós somos a igreja, que nos reunimos nesse prédio. Nem sempre a igreja teve prédios para se reunir. Aliás, quando ela começou, ela se reunia em casas. Quando perseguida, a gente já falou aqui em outras ocasiões, se reunia em lugares afastados até da vista da sociedade, que estava sempre pronta e disposta a informar as autoridades que a perseguia, onde ela estava, para que pudesse ser presos, mortos, em muitos casos torturados, etc. Então, a igreja, hoje em dia, no nosso país, com a liberdade que temos, nós nos reunimos nesse templo. E, às vezes, a gente confunde igreja com templo. Às vezes você fala assim, vamos à igreja? Ah, eu fui à igreja, eu estava na igreja. A gente chama o templo de igreja. A gente não faz assim? Isso é força de expressão. Chamar o templo de igreja. Nós somos a igreja, que nos reunimos no templo. Então, é responsabilidade da igreja cultuar a Deus. E aí nós temos esse espaço, que é o templo, com dias e horários definidos, para que a igreja se reúna e coletivamente possa prestar a Deus o seu culto. Uma vez que eu desejo cultuar, você, ele, ela, ele. Então, é o desejo de todos nós, nos reunimos e juntos cultuamos. A igreja se reúne para cultuar. E a pergunta é, o que é culto? Qual é o significado da palavra culto? Qual o significado do verbo cultuar? Culto, aí está, é uma tributação voluntária de louvores e honra ao Criador. O culto é um tributo, é uma entrega de louvor, é uma expressão genuína, sincera, verdadeira, de gratidão, de louvor, de adoração ao Criador, ao Redentor, ao Salvador, ao Senhor. Isso é culto. Então, a prerrogativa de cultuar é da igreja. Nós cultuamos. Então, o verbo cultuar é um verbo de ação, e quem é o sujeito, então, dessa ação é a igreja. Nós prestamos culto. Nós oferecemos o culto. Nós entregamos o culto. Nós tributamos o culto. Logo, nós não vamos ao culto. A gente é responsável pelo culto. Quem vai ao culto é um mero assistente, que assiste, que vê, que contempla. É como quem vai ao teatro, vê uma peça, quem vai ao cinema, vê um filme. Então, quem vai ao culto, ele vai como mero espectador. Você não pode ir ao culto. Você tem que entregar o seu culto. Então, culto é algo que você traz e entrega. Não é algo que é produzido no templo. Aqui é o lugar de entregar o culto. Imagina na antiga aliança. Alguém chegar lá no tabernáculo ou no templo de mão vazia. O que você trouxe? Nada. E o que você veio fazer aqui? A ordem é, ninguém compareça diante de Deus com a mão vazia. Como é que vai cultuar? Não trouxe nada. E Jesus disse que iria inaugurar uma nova era de adoração, que não estaria preso e fixo a lugar. Pergunta da mulher samaritana, onde é que deve ser o lugar de adorar, de tributar, de cultuar a Deus? Será aqui? Será em Jerusalém? Será onde? Jesus diz, estou inaugurando uma nova era, estou inaugurando um novo formato, porque é isso que Deus está em busca, e eu vim aqui trazer essa informação em primeira mão. Deus está cansado de adoradores de conveniência. Deus está cansado de adoradores fabricados. Deus está cansado de adoradores hipócritas, fingidos. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que apresentam a Deus a sua adoração
em espírito, ou seja, algo que sai do seu interior e é verdadeiro, não é forçado, não é obrigado, não é constrangido. Não é porque alguém pede, dá um glória a Deus aí, irmão, dá um aleluia, dá uma cotovelada nesse irmão e vê se ele está vivo, aí sai alguma coisa dessa garganta dele e tal, quase implorando para fazer alguma coisa para Deus, como se Deus estivesse, né, se humilhando para receber um aleluia, um glória a Deus. É voluntário. Tem que ser trazido de casa, ser o reflexo da nossa vida. A nossa vida é uma vida, ou deve ser uma vida de louvor, uma vida de culto, uma vida de adoração. Eu devo ter uma vida assim, você, o outro, e aí todos nos reunimos em um determinado dia, em um determinado local aqui, para apresentarmos juntos, coletivamente, as nossas expressões de louvor, de adoração, de culto a Deus. Qual é o objetivo, portanto, primário do culto? Aí está, adoração a Deus. E o secundário, que vem depois, é o enlevo espiritual do adorador. Então, a centralidade do culto, a minha mente, o meu pensamento, o meu foco, o meu alvo, quando eu venho trazer a Deus o meu culto, quando eu venho ofertar a Deus o meu culto, deve ser adoração a Deus. Meu foco é Deus, é agradar a Deus, é louvar a Deus, é honrar a Deus. Eu não devo pensar em mim. Eu tenho que pensar em Deus, estar concentrado em tudo que eu faça no ambiente separado para o culto, que é o templo. Tudo que eu faça deve ser com vistas a honrar a Deus, a adorar a Deus, a glorificar a Deus. É por isso que dizia Salomão: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou seja, seja meticuloso com os seus passos, com as suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras. Você está num lugar exclusivo de culto a Deus. Tudo que é feito ali deve ser feito para a honra, glória e louvor a Deus. Então esse é o objetivo primário. Secundário, se Deus recebe o meu culto, se Deus recebe o meu louvor, se Deus recebe a minha adoração, se sobe como incenso suave às suas narinas e for agradável a Deus, naturalmente, consequentemente, resultado do culto que Deus recebeu, vai haver um enlevo espiritual do adorador. É como se fosse um feedback, é como se Deus estivesse dando um retorno aqui na terra, de que ele recebeu lá no céu o culto. Ele se alegra lá, e o Espírito dele que em mim está, reverbera dentro de mim essa alegria. O meu culto está sendo aceito, o meu culto está sendo agradável, o meu culto está chegando à presença de Deus. E aí então o retorno, o feedback, a confirmação é que uma alegria começa a tomar conta de mim também. Aí eu saio abençoado, eu saio contente, eu saio alegre, eu saio feliz. Mas eu não vim ao culto como um espectador, ou eu não vim oferecer culto pensando em ganhar algo, receber algo, ter algo. Eu vim com foco em Deus. Deve ser assim. Mas como é que nós, hoje, muitas vezes é força de expressão, outras vezes é ignorância, e infelizmente, em alguns casos, eu quero pensar que é a minoria, manipulação. Então, a mera força de expressão, ignorância e, em alguns casos, manipulação. A gente quer fazer as pessoas vir ao templo, que nós chamamos de igreja, dizendo: rapaz, vem buscar a sua bênção, vá lá receber a sua vitória, Deus tem algo para te dar, algo grande vai acontecer na sua vida. A gente junta aqui um monte de interesseiro. A gente transforma um ambiente, uma reunião de interesseiros. Vai lá, rapaz, é hoje o dia que Deus vai te dar a tua vitória, vai te dar a tua bênção, você vai receber o seu milagre. Aí todos vêm com uma intenção: eu vou lá receber, eu vou lá receber, eu vou lá receber, eu vou lá receber. Então vem todo mundo vazio, sem trazer nada, só querendo levar. Aí a frustração é quase que impossível não acontecer a frustração. E aí isso já deve ter acontecido com você, com certeza já aconteceu com você, de você participar de um trabalho, uma reunião, um culto, você estava lá, cultuou a Deus e tal,
seu vizinho não veio, outro amigo, outro irmão da igreja não estava presente, e aí te encontrou no final, e aí ele te encontra no final, no outro dia e tal, e a primeira coisa que ele pergunta é: e aí, rapaz, como é que foi o culto? Já nos coloca numa posição de avaliadores de culto, né? É a gente que vai ter que dizer como é que foi o culto. Mas se o culto é para Deus, quem é que vai ter que dizer se o culto é bom ou ruim? Quem é que vai ter que dar uma avaliação do culto? Mas aí as pessoas perguntam: como é que foi o culto? E a gente vai lá e cai na armadilha e até responde: rapaz, o culto foi bom, foi uma bênção. E aí isso vai ensejar a próxima pergunta: foi uma bênção? Por quê? O que aconteceu? O que houve? E aí, via de regra, a pessoa vai dizer do que ela recebeu. Não, porque eu recebi uma bênção, eu recebi um milagre, eu fui curado, eu fui batizado, fui renovado, eu fui. Então, o resumo do culto, ele é bom porque eu recebi. Ou ela vai dizer: rapaz, o culto hoje não foi bom, não. Por quê? Não recebi nada. Só que eu volto ao ponto original. O culto é para Deus. Tributação de louvor e honra a Deus. O objetivo primário do culto é a adoração a Deus. Então a pergunta tem que ser direcionada a Deus. E aí imagine ao término de um culto, então perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor achou do culto? E ele dizer: o culto foi ruim. Aí a pergunta não pode calar, né? Por que o Senhor está dizendo que o culto foi ruim? Ele vai dizer a mesma coisa que a gente diz: eu não recebi nada. Reuniu aquela turma toda lá e tal, mas eu mesmo não recebi nada. Então, quando Deus não recebe nada, a gente também não recebe nada. Agora, quando Deus recebe o nosso culto, aqui o secundário, o feedback vem automático. Deus recebe lá, testifica no Espírito dele que em nós habita aqui. Aí a alegria vem, o renovo vem, a cura divina vem, os milagres acontecem, mas o foco do culto é Deus. O alvo do culto é Deus, a centralidade do culto é Deus. Então, a partir, irmão, desse princípio, que eu não estou inventando, não é bíblico, ou você acha que eu estou criando isso aqui? Você acha que eu estou forçando barra? Você acha que eu estou sendo aqui fundamentalista demais? Não, também não é bem assim, né? Não é assim. Então, com base nesses princípios, irmão, vamos avaliar aí, ainda que não cabe a nós, mas fazendo aqui apenas um exercício de avaliação individual, pessoal, que aí vai culminar numa avaliação coletiva. As mensagens dos nossos cultos, o foco central é Deus? É a glória de Deus? É a exaltação de Deus? É a honra de Deus? Os nossos cultos têm que o tempo todo falar: ó, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Deus é aquele serviçal, ó, toma aqui, recebe aí, ó, chegou aí, ó, toma posse aí, pega aí, segura aí. E Deus começa a dar para todo mundo, entregar para todo mundo. Deus é o garçom aqui, ele só vem trabalhar para todo mundo. As mensagens, Deus é um mero serviçal, que vem satisfazer os clientes. Viemos ao restaurante, queremos ser bem atendido, bem servido, para no final falar: gostei da comida, vou voltar. Fui bem atendido, vou voltar. Os nossos hinos, a centralidade deles, é Deus, é a glória de Deus, é o louvor a Deus, é a honra de... Tem hino que nem Deus tem no hino. Ainda chama ele de você, de tu, de cara, de camarada, de Zé. E está dizendo que está honrando a Deus. Baita honra, hein? Você não tem coragem de chamar assim um vereador, um deputado, um prefeito, um senador, um presidente, um empresário, um juiz. Não, mas Deus... A gente tem toda a pompa, todo o respeito, toda a reverência para se dirigir a um juiz. Mas Deus... Aí os hinos, né, que na verdade são músicas em alguns casos, só música, a letra deles vai colocando crente contra crente. Você vai ver, e Deus vai me honrar, e tu vai ver só uma coisa quando Deus fizer na minha vida, aí você vai ter que engolir e tal, e lá vai.
Aí diz que é hino de louvor a Deus, botando um crente contra o outro, dividindo o corpo de Cristo, separando, produzindo rixa, rivalidade, competição. Ah, irmão, se estiver gostando da comida, coma mais. Se não tiver, fazer o quê, né? Coma menos, né? Mas é a realidade, ué. A triste realidade. Para ou continuo? Vocês querem que eu paro? Sabe qual é o fim da picada para mim, às vezes? E eu não sou nenhuma autoridade para ficar fazendo avaliação de nada, não. Estou compartilhando aqui. Percebe? Não sou aquele que bate o martelo, Deus me livre, nem pense isso de mim. Deus me livre. Estou compartilhando aqui a percepção que é notória. Então vamos lá. Por exemplo, culto em ação de graças. Culto em ação de graças. Volto a dizer, existe as expressões utilizadas equivocadamente, que a gente usa a expressão errada, equivocada, por mera força de expressão, um fala, outro fala, outro fala, outro fala. Aí você, sem pensar, fala também. Existem aquelas que são ignorância, fruto do desconhecimento, ou aquelas que é de caso pensado, manipulação, feito mesmo de má fé. Então, não estou aqui dizendo, fazendo juízo de valor do seu, se você fez assim, assado, pode ter sido mera força de expressão, você nunca parou para pensar, então aqui é o lugar da gente parar e biblicamente pensar. Vamos pensar. Culto. Se culto é tributação de louvor, honra, adoração a Deus, eu posso pedir culto? Eu peço culto. Você não pode pedir o culto. Você tem que oferecer o culto. Eu ofereço o culto. Eu não posso pedir o culto. Eu ofereço o culto. São expressões. Aqui não é crítica pessoal. Não, nós estamos analisando aqui biblicamente. Culto é uma oferta. Então eu tenho que oferecer o culto. Aí eu vou oferecer o culto em ações de graça. Eu estou dizendo que todas as minhas ações nesse culto serão para demonstrar a minha gratidão a Deus. O meu louvor, a minha alegria, por uma bênção recebida, por uma cura, por uma porta aberta, por um ano, mais um ano de vida, por um aniversário de casamento, etc, etc, etc. Então, eu estou chamando a atenção de Deus, falando, Senhor, eu sempre venho aqui a esta casa para lhe oferecer culto. Porém, hoje eu vou oferecer um culto especial. Todas as minhas ações nesse culto serão para demonstrar a minha gratidão por essa bênção recebida, por essa cura, por esse milagre, pelo meu filho que foi salvo, foi liberto, foi receber um livramento, etc, etc, etc. Aí você está acendendo uma luz assim, dizendo, Senhor, observe, hoje vai ser especial. Hoje eu vou ser um ponto fora da curva. O meu culto hoje vai expressar mais ainda. Aí a pessoa que está oferecendo, às vezes já começa a dizer que está pedindo, mas está oferecendo o culto em ação de graça. Ela já chega atrasada no culto, já está oferecendo o culto a Deus, já começou o culto fora do horário. Anda o culto todo, conversa o culto todo, vai no banheiro um monte de vezes, bebe água um monte de vezes. Antes do culto terminar, ela foi embora. Pastor, cadê o irmão que ofereceu o culto? Já foi embora. Mas ele chega e diz, Senhor, observe hoje o meu culto, as ações do meu culto serão para agradecer. Aí Deus, tá bom, vou dar uma atenção especial a você aí hoje. A gente tem que de vez em quando parar para pensar em algumas coisas que a gente usa como força de expressão, mas já pensou se Deus fosse levar ali à risca as coisas que a gente fala sem pensar? É por isso que mais uma vez ele diz, seja cuidadoso no que você fala. Seja cuidadoso no que você promete. Seja cuidadoso no voto que você faz. E às vezes a gente não tem mais esse cuidado quando se trata de Deus. A gente leva a nossa vida dessa maneira, fala que vai fazer e não faz, promete que vai e não vai, né? Aí depois, sem perceber, faz a mesma coisa com Deus. Senhor, hoje o meu culto vai ser, não é coisa nenhuma, fica por isso mesmo. Eu disse que ia ser, não foi, e daí? É melhor parar, né? É melhor parar, irmão.
Vamos lá. Principal propósito de todos que comparecem ao templo deve ser prestar culto a Deus, ou seja, adorá-lo. É no momento em que nos encontramos com Ele que demonstramos nosso amor, compromisso, nos fortalecemos como corpo de Cristo, nos sujeitamos aos ensinos de Sua palavra, somos tratados por Ele e proclamamos o Evangelho do Reino. Quando nos reunimos no templo, a igreja, que é o templo de Deus, se reúne no espaço físico, no templo, para adorar, demonstrar amor, gratidão, adoração, edificação mútua, coletiva. E é esse último ponto que eu ia tratar, já antecipei, né, do culto em ação de graça, mas vamos ler pelo menos a referência aqui, de Levítico, porque as regras de culto da antiga aliança, e algumas delas, nós ainda utilizamos na nova aliança como referenciais litúrgicos. Não estou falando de sacrifícios, animais, mas estou falando de leis eternas de Deus. Por exemplo, capítulo 7, a partir do versículo 11 vai falar a lei do sacrifício da paz. Sacrifício, não poderia haver culto sem sacrifício. Tem que custar alguma coisa. A coisa ficou tão assim, eu quero crer que às vezes é falta de ensinamento mesmo, às vezes é falta de compreensão correta das coisas, mas eu já vi casos, irmão, eu fico totalmente constrangido, quando às vezes eu tenho que ler, tem gente que oferece o culto e nem ele vem, manda o bilhete, fulano não veio não, mas mandou oferecer esse culto aí em ação de graça, mas ele não, ele está aqui, ué. Como é que faz um negócio desse? Um culto que ele não está, ele está oferecendo o culto, se ele não está cultuando. Ah, mas por causa do trabalho e tal, então oferece o outro que você estiver, no dia que você estiver, é o seu culto. Você que está oferecendo o seu culto, não pode pedir os outros. Irmão, esse culto aí que vocês estão aí, ó, que eu não estou, que eu estou aqui, mas vocês estão aí, oferece. Não tem cabimento, irmão. Isso aqui é para a gente refletir, volto a dizer, não é tom de crítica não, mas de vez em quando eu tenho que analisar, mas espera aí, o que eu estou dizendo faz sentido? O que eu estou fazendo faz sentido bíblico? Versículo 12, se o oferecer oferta de louvores, com sacrifício de louvores, aí tinha as regras, oferecerá bolos asmos, amassados com azeite, com os corões asmos, amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de louvor da sua oferta pacífica, e de toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que espargir o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Então a pessoa tem que estar lá oferecendo. Não vamos precisar trazer o pé da risca aqui, os animais quando eram de animais, o bolo quando era bolo. Hoje o nosso culto é a nossa adoração, é o nosso louvor, mas a pessoa tem que estar no local, oferecendo, adorando, honrando, glorificando. São ações de graça, de louvores, de adoração, por uma bênção, por uma vitória, por um livramento, por uma cura, enfim, as razões são infinitas aí, não tem como mensurar, mas a gente está chamando a atenção de Deus para aquele culto de uma forma mais especial. Então nós temos que nos policiar ainda mais neste culto, para que ele, via de regra, seja melhor do que os cultos que regularmente oferecemos a Deus, já que é um culto que nós estamos, dizendo para Deus que estamos o oferecendo de uma forma mais especial. Imagina que alguém faça algo para você e você demonstre gratidão dessa forma. Para agradecer a pessoa, você toma atitudes como às vezes nós tomamos em relação ao tal culto que oferecemos a Deus.
coxo, manco, faltoso, será que obteremos novas dádivas da parte de Deus? A resposta é sim, porque Ele é bondoso e misericordioso. E em muitos dos casos, eu sei que é falta de entendimento. Mas a partir de hoje, alcançado o entendimento pela palavra, vamos nos policiar para oferecer cada vez melhores cultos a Deus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você sabe disso muito bem. Então é importante destacar que o culto, a adoração, é prestado a Deus em todos os aspectos e serve para a edificação do corpo. Coletivamente somos edificados, fortalecidos. À medida que Deus é adorado, nós somos renovados, avivados, curados, batizados. Alguém recebe uma palavra, é exortado, é instruído, é advertido, é admoestado. Então, no ambiente do culto, enquanto toda a centralidade dele está em Deus, mas a consequência reverbera em todo o corpo de Cristo, em todos nós que coletivamente estamos cultuando. A palavra nos mostra que desde o Gênesis até o Apocalipse, a centralidade do culto é sempre a mesma. Quem é o centro do culto? O Senhor, o Deus Trino. Sempre a centralidade do culto deve estar em Deus. Terceiro símbolo aí, a igreja como o corpo de Cristo. A igreja é também um corpo. Este simbolismo traduz a ideia de que são diversos órgãos, muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados, em benefício do corpo. Vale a pena reiterar, ninguém trabalha em favor de si mesmo. Qualquer ação de um órgão ou membro em um corpo saudável está relacionado com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. E acima está a cabeça, o cérebro, no comando de todas as ações. Então vamos pensar em nós, igreja, corpo de Cristo. Eu não sou corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Agora é a igreja como a coletividade. O grupo dos salvos, lavados e remidos. É o corpo de Cristo. Cada indivíduo é um membro do corpo de Cristo. E aqui pensando, fazendo essa analogia aqui, não apenas membros como esses visíveis, né, a cabeça, tronco, os membros, braço, perna, etc. Vamos pensar também nos órgãos, coração, pulmão, fígado, por aí vai, baço, rim, etc, etc, etc. Cada um cumpre o seu papel. Cada órgão cumpre o seu papel. Mas não cumpre o seu papel única e exclusivamente em benefício próprio. Se o coração trabalha bem, todo o corpo se beneficia. Se os rins trabalham bem, todo o corpo se beneficia. Se os pulmões trabalham bem, todo o corpo se beneficia. E às vezes o bom funcionamento de um resulta na qualidade e no desempenho do outro. Se um para de funcionar, vai reverberar negativamente para o outro. Esse é o pensamento de corpo. Imagina que eu tenho, por exemplo, eu tenho sede, mas a minha mão diz assim, não, eu não vou pegar esse copo, ter o trabalho de pegar o copo, trazer até a boca para descer, não. Afinal de contas, não é a mão que está com sede, não é? Aí a mão não trabalha para o corpo. O corpo morre, a mão vai junto. Vai ficar vivendo a mão sozinha? Se ela não pensar no corpo, e a igreja às vezes está assim, cada um pensando em si. E aí o corpo vai definhando. O corpo como um todo vai adoecendo. O corpo como um todo vai enfraquecendo. E ele ainda tem aquele pensamento, eu não tenho nada a ver com isso, não sou eu. Acha que não vai em algum momento sofrer o dano de não estar trabalhando para o bem do corpo. Porque ele não é o corpo, ele é um membro do corpo. Então tem que ter esse pensamento, esse sentimento de coletividade, irmãos. Assim são as igrejas, elas somam milhões de membros no mundo. Quando todos cumprem a sua parte, elas se beneficiam, mas se algum de seus membros está enfermo espiritualmente e não é logo restaurado,
afeta o quê? O corpo. O meu rim está ruim, não está funcionando. Aí o coração diz, deixa para lá, não sou eu. Não trata dele não cuida dele não corre atrás de melhorar as boas, qualquer coisa que faça o funcionar melhor e tal, não sou eu. Ou vice-versa, o rim pensar do coração, ou pensar do pulmão, e assim, cada órgão pensando só em si, e não de forma harmônica, orgânica, coletiva. Olha só, nós temos inúmeros exemplos que promovem escândalos e trazem má fama ao povo de Deus. É responsabilidade de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados, em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo Cristo como cabeça na liderança. Cristo é a cabeça, é o cérebro que comanda tudo. Nós somos membros do corpo. A igreja como um todo é corpo. Cada um de nós somos membros do corpo. Vamos pensar na totalidade da igreja, sendo corpo, então vamos pensar nas 7 igrejas do Apocalipse. Estamos estudando elas aqui, né, às segundas-feiras. Então vamos pensar, essas 7 igrejas vai compor a totalidade do corpo, vai representar a totalidade das igrejas. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ali está a totalidade do corpo. Tinha uma ali, a Laodiceia, vou usar o exemplo da Laodiceia, que não estava funcionando bem. Não estava funcionando bem. Estava trazendo dano a todo o corpo. Estava atrapalhando o bom funcionamento de todo o corpo. Sabe o que Jesus disse para Laodiceia? Ele disse que estava a ponto de fazer o que com ela? Quando algo no seu corpo está fazendo mal ao corpo, e você expele, põe para fora do corpo, você já deve ter passado por essa experiência, que não é das mais agradáveis, mas eu tenho certeza que já passou. Depois que você põe para fora do corpo, surpresa, o corpo volta a funcionar bem. Estava com febre, estava indisposto, estava não sei o quê, aí de repente colocou para fora do corpo aquilo que estava ruim, aí ficou bom. Então, de vez em quando, algumas coisas que estão atrapalhando o bom andamento de todo o corpo, não é que é desejo de Jesus colocar para fora, mas ele disse àquela igreja, se você não se arrepender e começar a fazer bem a todo o corpo, eu vou ter que sacrificar um para não sacrificar todos. Vou ter que colocar para fora quem está fazendo mal a todo o corpo, para não ocorrer a destruição de todo o corpo. Mas a este um está sendo dada a oportunidade de restauração, de mudança, de conversão, de melhora. Está sendo chamado a atenção para que também trabalhe a fim de que haja um bom andamento de todo o corpo, mas se negando a melhorar, a se converter, a se humilhar, a abandonar aquilo que faz mal ao corpo, o Senhor Jesus está dizendo, eu não vou ter outra alternativa a não ser te colocar para fora do corpo, para não sacrificar todo o corpo. Escrevendo para a igreja de Corinto, talvez você deva ter lido, a gente está lendo a primeira epístola de Corinto, no capítulo 5, Paulo vai fazer menção de um cidadão que estava fazendo mal a todo o corpo, e ele disse assim, eu fico aqui abismado pelo fato de que vocês tratam isso como coisa comum, normal, percebendo que ele está trazendo dano a todo o corpo. A igreja está definhando, a espiritualidade da igreja está se esvaindo, é como um vaso que foi rachado e todo o óleo, todo o azeite, todo o conteúdo que é o segredo, é o que há de valor, está indo embora, está escapando por causa deste aí que não quer nada, não quer se converter, não quer abandonar o pecado, não quer mudar de vida, e vocês agem, tratam isso como coisa normal, natural. Aí Paulo diz, vocês precisam tirá-lo do corpo. Se ele se converter, ele volta a fazer parte do corpo. Agora, se ele quiser continuar vivendo dentro do corpo de Cristo, mas como uma meretriz, dentro do corpo de Cristo, mas como um mundano, ele não pode continuar atrapalhando o bom andamento da coletividade, do corpo. Isso, infelizmente, acontece. Quando todo o corpo vai bem,
todos são beneficiados. Agora, quando um ou outro vai mal, se não for restaurado, se não for dada a devida atenção para que haja um conserto, uma restauração, isso pode vir a trazer dano a todo o corpo. Temos que tomar cuidado, sem nenhum exagero. A igreja atual precisa ser mais o quê? Corpo, e menos? Precisamos ser menos indivíduos e pensar mais como corpo. Todavia, esta ideia não anula a atualidade de cada membro em particular. Todos cumprem uma atividade regular e indispensável no processo da vida. Se algum deles, por qualquer motivo, para de trabalhar, o corpo ressente-se de sua inatividade. Essa é a visão que norteia a nossa presença na terra. Como noiva de Cristo, a igreja tem o Senhor como fonte de sua pureza espiritual. Como templo de Deus, ela é o lugar santo da habitação dele na terra e tem um compromisso de permanentemente adorá-lo. Como corpo de Cristo, bem ajustado, cada membro cumpre com alegria a sua responsabilidade em benefício do corpo. Assim a igreja vive a plena espiritualidade no mundo. Então, para irmos aí ao último capítulo, só fechar com esses conceitos aqui, que trazem os três principais propósitos da igreja. Não podemos perder de vista jamais. Primeiro ministério da igreja. Todos nós, a igreja. Primeiro ministério da igreja com relação a Deus. E qual é a responsabilidade da igreja com relação a Deus? A adoração. Aí depois vem o segundo ministério da igreja, com relação aos demais membros, com relação à coletividade, aos demais cristãos. Aí é a edificação. Primeiro, adoração a Deus. Depois, a edificação coletiva. E, finalmente, não menos importante, a responsabilidade, o ministério. Quando eu falo ministério, o significado é serviço. É a nossa responsabilidade, o serviço com relação ao mundo, a evangelização, através de testemunho, através da pregação, através da vida. E aqui eu trouxe só uma imagem assim, para ficar disponibilizada depois, né, do corpo, assim, para a gente ter essa ideia da igreja como corpo. E aí, cada indivíduo fazendo parte, como membros deste corpo. Vamos ao próximo capítulo, então, a espiritualidade da igreja. O grande desafio da igreja agora é como viver a sua espiritualidade no dia a dia da vida cristã, com as suas múltiplas circunstâncias. Ocorre que, em virtude da relação conflituosa entre a carne e o espírito, da falta de uma visão objetiva da mesma graça como fonte de santificação e da ausência de equilíbrio entre a esperança do mundo vindouro e a vida aqui agora, surgem vários desajustes na caminhada histórica da igreja. No primeiro caso, a carne opta pelo hedonismo, que nós vamos ver já já o que significa, enquanto o espírito anseia pela espiritualidade. No segundo, a tendência é impor a santificação através do legalismo e, com isso, anular o poder da graça como sustento da caminhada cristã. No terceiro, ora, enfoca-se a presença da vida eterna como algo que exclui qualquer compromisso com a vida do mundo, ora, leva-se ao extremo a visão do aqui e agora, anulando-se a santa expectativa do glorioso e definitivo estabelecimento do reino de Deus na história. Então, a igreja, nós, enquanto igreja, enfrentamos cotidianamente o desafio de desenvolver a nossa espiritualidade para fora dos quatro paredes do templo, do ambiente de culto, do ambiente das nossas reuniões. Nós temos que expressar a nossa nova vida em Cristo em todas as áreas da sociedade em que estamos inseridos.
em todas as esferas da nossa vida, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, nas reuniões da família, no dia a dia. Nós temos que revelar ao mundo, através da nossa vida, a nova vida em Cristo. E aí, o desafio é que nós ainda estamos neste mundo, e a carne, às vezes, quer optar, como eu disse, pelo hedonismo. O que é o hedonismo? Coloquei aí abaixo, do grego hedonê, que é uma doutrina filosófica da era pós-socrática, segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. Quando a gente fala de Edom, nós devemos nos lembrar daquele que deu origem aos edomitas, Edom. Edom se originou de Esaú, o irmão de Jacó, ambos filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito. Esaú é o que tinha direito à bênção da primogenitura. Mas em uma determinada ocasião, tendo vindo ele do campo cansado, extenuado, prestes a até perder a vida, estava desfalecendo, e se depara com Jacó tendo acabado de preparar um delicioso prato de lentilhas, Esaú então pede a Jacó aquele prato de lentilhas, que por sua vez negocia com Esaú. Eu te dou o prato de lentilhas, desde que você me entregue o seu direito à bênção da primogenitura. Olha o pensamento de Esaú. Do que me vale essa bênção futura? Depois, lá para frente, se eu posso desfrutar aqui, já, agora, desse delicioso prato de lentilha. Então, a mentalidade de Esaú é essa, é abrir mão de bênçãos futuras para poder desfrutar de prazeres momentâneos. Isso é o hedonismo. É sempre a busca da satisfação imediata, mas para isso, abrir mão das bênçãos futuras. E a igreja, por vezes, ela é pressionada e ela se vê caindo nessa armadilha do inimigo, abrindo mão de bênçãos eternas, para poder desfrutar de alguns prazeres terrenos, carnais, momentâneos, passageiros. A verdade, porém, seguindo a leitura, é que não há como fugir dessas questões que às vezes se transformam em verdadeiros conflitos. Elas afetam diretamente não só a maneira como se lida com o viver cotidiano, mas também as formas como se estabelecem os horizontes. Que caminhos correspondem aos princípios bíblicos para uma vida de espiritualidade? Em que consiste o papel da igreja no mundo diante de temas como justiça social, cidadania, vida profissional, áreas afins, principalmente nessa era pós-moderna, em que prevalece a visão relativista, não há verdades absolutas, tudo é relativo. Como interagir com a sociedade sem comprometer os valores do reino de Deus, nem deixar de influir em todos os seus segmentos? Essas perguntas, o tempo todo, talvez não bem organizada dessa forma, mas nós somos pressionados o tempo todo a responder a essas questões. Como é que eu interajo nessa sociedade corrupta, caída? Como é que eu influencio sem abrir mão dos meus valores? Como é que eu manifesto a verdadeira espiritualidade sem permitir ser contaminado por essa visão humanista, materialista, relativista? Então, o papel da igreja nessa sociedade, demonstrando a sua verdadeira espiritualidade. Isso aqui, irmãos, é muito sério, porque, por vezes, as pessoas, elas acham que é possível, quando não é, separar a sua vida em compartimentos, A minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida social. Aí ela diz, lá na família eu sou assim, lá no emprego eu sou assim, no meio da sociedade eu sou assim, mas na igreja não é possível compartimentar a sua vida. Mas é assim, Aqui eu sou uma bênção, aqui é glória a Deus, aleluia, sapatinho de fogo. Lá no trabalho.
Infelizmente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. É por isso que na sociedade atual, hoje em dia, você vê, o camarada exerce a profissão completamente antagônica a todos os princípios bíblicos. Mas ele diz, eu sou crente, meu emprego não tem nada a ver com a minha fé. Ele faz uma novela e lá ele interpreta o papel de um adúltero, ele faz um filme, às vezes adulto lá, em que promove as piores iniquidades, destruindo lares, famílias, mas eu sou crente. Minha profissão não tem nada a ver com a minha fé. Ou seja, o trabalho dele é mandar outros para o inferno, mas ele está dizendo que está indo para o céu. Isso tem sido cada vez mais comum. Você olha, o jogador de futebol é crente, aquele é crente, é crente. Fala, meu Deus, acho que eu sou o quê? Todo mundo hoje diz que é crente, mas você não vê nenhuma mudança de vida. Não abre mão de absolutamente nada. Não renuncia a nada. E quando você vai questioná-lo, ainda que não caiba a nós, mas o argumento é sempre esse. Não, minha vida profissional é uma coisa, pastor nenhum paga minhas contas, igreja não paga as minhas contas, eu tenho que fazer isso para pagar as minhas contas. E às vezes a gente vai caindo nessa armadilha, compartimentar áreas da vida. Acha que na igreja pode ser uma coisa e lá fora outra, na sociedade outra, no emprego outra, na vida familiar outra. Nós somos desafiados o tempo todo a testemunhar a verdadeira espiritualidade em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos revelar a luz de Cristo na forma como nós tratamos a esposa, o esposo trata a esposa trata o esposo, ambos tratam os filhos. Ali a sociedade olha e vê, essa família é diferente, reflete a luz do Evangelho de Cristo. A família reflete os princípios bíblicos. A forma como nós negociamos, como nós compramos, como nós vendemos, como nós tratamos o cliente, como nós tratamos o fornecedor, como nós prestamos o serviço, a pessoa olha e fala, você faz de forma diferente, você tem princípios, tem valores, a gente percebe que você é norteado por princípios superiores, não se vendeu aos esquemas da sociedade corrupta. As pessoas precisam ver Cristo na forma como defendemos a nossa fé, na escola, na faculdade, não nos dobramos diante de pressões populares, mas nos mantemos firmes e inabaláveis com as nossas convicções, ainda que isso possa custar um contrato, ainda que isso possa custar uma porta, uma promoção, mas a gente não abre mão de princípios e valores. É aí que a gente demonstra a verdadeira espiritualidade, porque há muita confusão quando se fala de espiritualidade. Só acha que espiritualidade é pular, sapatear, gritar, correr, profetizar, falar língua estranha. Que pode ser também. Mas a pessoa acha que, como é que eu vou ser espiritual no trabalho? Se eu profetizar para todo mundo, já começar 8 horas da manhã até 5 horas da tarde entregando profecia... Aí, nossa, tem um funcionário aqui que não é brincadeira não, a pilha de documento lá, de trabalho, está enrolado, porque ele ora um aqui, profetiza para outro ali, de vez em quando ele some, a gente vai achar ele está trancado no banheiro lendo a Bíblia. Mas você é espiritual, né? Claro que não, irmão, dando mau testemunho, sendo pago para fazer uma coisa, e dando volta no patrão, dizendo, aí é demitido, e você já sabe como é que é, né? É demitido, o diabo está furioso. É por quê? Não, irmão, eu estava lá entregando uns mantos, sapateando lá, e aí o diabo veio, usou meu patrão e me demitiu. A gente acha que a espiritualidade é só... dar o exemplo, se você é funcionário, é o melhor funcionário, se é patrão, é o melhor patrão, respeita todo mundo, chega no horário, sai no horário, demonstra ali a sua fé, respeitoso, é digno de respeito, honra, tudo que a Bíblia ordena você fazer, você faz. E as pessoas olham e dizem, você é diferenciado mesmo. Eu vejo a luz de Cristo nas suas ações, na forma como você fala, como você trata. É aí que é desenvolvida a verdadeira espiritualidade. Veja aqui, a igreja e a dimensão da espiritualidade. Saber em que consiste a verdadeira espiritualidade é o ponto de partida para que a igreja tenha um correto posicionamento diante de tudo quando se relaciona à vida terrena. Então a gente precisa ter bem claro o conceito do que é a verdadeira espiritualidade. A gente deve fugir, em primeiro lugar, do estereótipo pentecostal,
o qual enfatiza unilateralmente as expressões de alegria emocional e as supostas, e aqui eu não generalizo, irmãos, mas de vez em quando são apenas supostas, em muitos casos eu creio que são genuínas e verdadeiras manifestações do Espírito nos cultos como sinônimo de espiritualidade. Às vezes a gente rotula, o espiritual é aquele que no culto mais grita, mais corre, mais pula, mais salta, pode até ser, mas esse não é o único ou o mais importante critério. Aliás, a verdadeira espiritualidade nunca deve ser medida no culto. Porque quase via de regra, todo mundo é espiritual no culto. Você não vai ver ninguém adulterando no culto. Às vezes até vê, mas... Porque Jesus falou, né, que o adultério não é só o literal lá. Mas via de regra você não vai perceber. Ninguém comete esses pecados no culto. Alguns sim. Mas a maioria dos pecados não são cometidos na hora do culto. Você vai avaliar a espiritualidade como ele age diante das tentações, das propostas. Ali ele vai revelar a verdadeira espiritualidade. Por exemplo, o tradicionalista, ele vai para o outro extremo. Ele acha que espiritualidade é aquela aparente reverência, temor, seriedade, quietude diante do ambiente sacro. O estruturalista pressupõe que ser espiritual é interessar-se pelas transformações da estrutura social. Enfim, onde é que está a verdade? O apóstolo Paulo define a espiritualidade em Romanos 12:1 como um sacrifício vivo no altar de Deus. É prestar culto ao Criador. É mais do que simplesmente a prática litúrgica. A compreensão piedosa, a colaboração coletiva nas reuniões da igreja, é a entrega plena do ser, espírito, alma e corpo ao serviço de Deus. É a certeza de que tudo quanto se faz é para o Senhor, sob a perspectiva da adoração consciente em todas as coisas, mesmo naquelas aparentemente sem importância alguma. Olha esse exemplo aqui que o pastor João de Oliveira dá no seu livro. Ele diz assim, ó, adora-se ao Senhor até no ato de remover uma casca de banana da calçada. Tal gesto impede que alguém criado à imagem e semelhança de Deus, ao passar por ali, venha a acidentar-se. Parece assim algo muito extremo, né? Sem nenhum valor, mas o conceito aqui, o cerne, o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo demonstrar aqui, é que a verdadeira espiritualidade é aquela que é demonstrada através de atos em que não se espera o louvor alheio. A verdadeira espiritualidade é aquela que não se manifesta só quando os holofotes estão virados para você. A verdadeira espiritualidade é aquela que se manifesta em locais onde os olhares da coletividade não estão sobre você. Em outras palavras, a verdadeira espiritualidade é aquela, mediante gestos, atitudes, pensamentos, palavras, quando você está diante de uma gigantesca plateia de um único ser, Deus. Você está preocupado apenas em adorar a Deus. Você não está preocupado se alguém vai ver, vai aplaudir, vai elogiar. Você só está preocupado se Deus vai se alegrar. Eu vou tomar essa atitude, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. A verdadeira espiritualidade é a espiritualidade que Jesus falou, aquela que é desenvolvida atrás das portas fechadas. Quando ninguém vê, quando as luzes se apagam. A verdadeira espiritualidade é aquela que não é fotografada, não é filmada, não é postada, não é compartilhada. O único espectador é Deus. E aí você está ali. A verdadeira adoração é aquela de José, não é? Em que a mulher está diante dele, já arrancou a roupa dele, imagina ela. Se ele está arrancando a dele, imagina a dela. E ela está dizendo para ele assim, não tem ninguém vendo a gente aqui. Aí, como assim ninguém está vendo a gente aqui? Como é que eu vou pecar? Olha aqui, ó. Como é que não tem ninguém aqui? Olha aqui, ó. Ninguém precisa saber, ninguém vai ver. Eu não estou fazendo ou deixando de fazer com medo da repercussão dos outros.
Tudo que eu faço é para glorificar, honrar e exaltar Ele. A minha vida é para a glória e louvor dEle. Então, é buscar agir para produzir alegria em Deus, satisfação em Deus, para louvor e glória a Deus. Aí está a verdadeira espiritualidade. Esse troco que foi errado, ninguém viu, né? Ninguém viu. Alguém vai ter que pagar por aquilo ali. Mas isso aí já não é problema meu. E eu estou atrasado para ir para o culto para dar glória a Deus. E aí você vai, uma somatória de coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui, coisinha ali, coisinha lá. Aí depois vai no culto, dar glória a Deus, chorar e tal, não sei o quê. Mas vai se aproveitando de pequenas oportunidades aqui e ali, para lesar um, para se aproveitar em cima do outro, em cima do outro. A verdadeira espiritualidade, a gente está falando. A igreja, ela precisa, nesse mundo, produzir esse impacto, essa influência, como sendo diferente. Como aquela que anda na contramão, que demonstra virtudes no mundo recheado, no mundo inundado, no mundo aí transbordante, de tanta falta de virtude, de tanto pecado, de tanta imoralidade, de tanta coisa ruim. A igreja ainda é uma portadora de virtudes do reino, de qualidades morais e espirituais do céu. Ela precisa andar na contramão de tudo isso. É aí que ela mostra a sua verdadeira espiritualidade. Aduz-se, portanto, que a espiritualidade não é compartimentada para ser vivida apenas numa dimensão. Ela engloba toda a vida. Não há como estabelecer, do ponto de vista da verdade teológica, qualquer linha divisória entre o sagrado e o secular, que enseje tratar cada uma das situações de maneira distinta. Não há paredes para a vida cristã. A igreja de Atos dos Apóstolos, eu já disse aqui, repito, não tinha um templo. Se reunia nas casas, se reunia nas praças, se reunia nas ruas. Os cultos eram ao ar livre, o culto era... Paulo encontrava o lugar, à beira do rio, ali era um lugar de oração. Outra hora era na beira da praia, ali fazia o culto, oração, se despedia. Outra hora era numa ilha, ali a igreja estava. Imagina que fosse demonstrar a espiritualidade apenas dentro das quatro paredes do templo. Não, Paulo estava passando nas ruas, pessoas iam atrás dele para tocar nos lenços, aventais, ser curado. Pedro passava, as pessoas colocavam a maca para ver se a sombra dele por onde passava curava. Era em todo lugar, em todo ambiente. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. As pessoas têm que falar isso, não é aqui dentro da igreja, é lá fora. Porque, como eu disse, aqui dentro todo mundo é homem de Deus, todo mundo é mulher de Deus. Mas o mundo precisa ver isso lá fora. Aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Mas por quê? Você viu ela pregando? Não, pelo comportamento dela aqui é diferente, a gente vê, todo mundo faz isso, ela não faz, todo mundo fala isso, ela não faz, todo mundo acha isso normal, ela não acha, ele não acha, ele é diferente, ele é de Deus. Pela nossa conduta, pelos nossos princípios, pelo nosso valor, pelo nosso compromisso com o céu. Próximo parágrafo aqui diz assim, espiritualidade que se expressa apenas nos aparentes limites do culto coletivo, essa espiritualidade é o quê? É hipócrita. Se eu sou espiritual só no culto, eu não sou espiritual. Se tem hora e lugar para ser espiritual, então não é espiritual. Ativar o modo espiritual. Acabou o culto, terminou a bênção apostólica, desativar o modo espiritual. Vamos orar para começar o culto, ativar o modo espiritual. Vamos dar a bênção para desativar o modo espiritual. Esse tipo aí é farisaísmo, foi o que Jesus condenou. Uma espiritualidade estereotipada, externalizada, aparente, mentirosa. Sal dentro do saleiro, luz dentro da redoma, não se percebem seus efeitos na sociedade. Quando no Sermão do Monte, o mestre qualifica os cristãos como sal da terra e luz do mundo, está aí implícita uma espiritualidade plena, sem fronteiras, que alcança todas as áreas. Em outras palavras,
todos os atos do cristão devem denotar a verdadeira espiritualidade. A igreja, a espiritualidade e a cidadania. É um grande desafio nosso na atualidade, não é? É demonstrar a espiritualidade e exercer a cidadania. É esse conflito. Cidadão do céu, mas ainda na terra. Peregrino, sim. Forasteiro, sim. Mas tendo que influenciar na sociedade como cidadão da terra, sem negociar os valores e princípios de cidadão do reino dos céus. Como é que isso se coaduna? Como é que a gente vence esse desafio? Esta é outra área em que há pouca consciência a respeito. A ideia de uma igreja que apregou uma vida cristã compartimentada, eu estou aqui já há muito criticando, isso não existe, uma vida cristã compartimentada. Na verdade, isso daí são posicionamentos duvidosos, nos quais transparece não haver qualquer compromisso com aqui e o agora. A máxima para justificar tais posturas é a de que o mundo vai de mal a pior, e nada é possível fazer para melhorar esse quadro. Às vezes a gente usa essa expressão para querer evitar ou fugir do compromisso de fazer a diferença nessa sociedade. Não é assim mesmo, vai de mal a pior, eu vou me fechar aqui no meu ciclo, aqui na minha bolha, na minha redoma, e não interfiro como sal, como luz na sociedade. Então, sob esse ponto de vista, resta tão somente aguardar, quem defende, usa esse discurso, essa desculpa, ele vai dizer que a ele basta esperar a bem-aventurada esperança e alienar-se da realidade em volta. Mas aqueles que assim pensam continuam comprando, vendendo, construindo casas. A máxima só vale quando se trata do envolvimento com as questões sociais, políticas, civis, e por aí vai, que afetam toda a sociedade. Esta é uma meia-verdade. É óbvio que a esperança do cristão é o mundo vindouro. A expectativa do estabelecimento definitivo do reino de Deus na história nutre a fé de todos que professamos o nome de Cristo. Mas enquanto essa época não chega, cabe a cada crente viver na presente era a espiritualidade do reino e todo o seu ideal descrito no Sermão do Monte. Assim, a verdadeira espiritualidade não dá as costas ao exercício da cidadania. Quando se fala em cidadania, logo vem à mente a ideia de cargos eletivos mediante os quais os eleitos chegam ao legislativo, ao executivo. Contudo, esta é apenas uma das facetas da cidadania. O exercício da cidadania vai muito além disso. Começa no bairro onde as pessoas vivem, até mesmo as ações que a própria igreja local promove. Promover multirões em que os membros, nas suas mais diferentes profissões, são acionados para prestar ajuda à comunidade em determinado dia, não só é uma atitude cidadã, como também se constitui uma excelente via para a evangelização. Incentivá-los a participar das reuniões de pais de alunos e de outros movimentos legítimos da sociedade organizada, permite que exerçam a espiritualidade, onde a presença do sal e da luz é extremamente vital para a tomada de decisões importantes. Então, a igreja, irmãos, ela tem que representar a luz de Cristo em todas as áreas. A gente deu um exemplo aqui, mutirões, a igreja servindo a sociedade, não só pregando, mas com os demais talentos que possui, os demais dons, profissões, servindo a sociedade. Está lá o tal do corte de cabelo, o sopão que é feito, a entrega de cobertores a moradores de rua, interagindo, percebendo que a sociedade tem algumas demandas que o poder público, a responsabilidade é deles, a igreja não pode falar, já que a responsabilidade é deles, não vou fazer nada. Não, eu vou aproveitar essa lacuna para, como representante de um reino muito mais sublime, muito mais superior, aproveitar esse vácuo que o poder público, terreno, corrupto, falho, limitado deixou, e nós, a igreja representante de Cristo, vamos entrar e vamos demonstrar que há um reino superior, que se importa, que estende a mão, que vai atrás, que quer ajudar. É uma maneira de externalizar a espiritualidade, demonstrando amor, cuidado,
carinho, respeito, atenção. E quando a igreja, às vezes, ela ou soma-se com aqueles que dão maus exemplos. A gente vai ver aqui, ó. A postura cidadã não se resume apenas a esses aspectos. Ela transparece nos metrôs, trens, ônibus, quando os mais novos dão lugar às pessoas da terceira idade, para a gestante, as pessoas enfermas e deficiente físico. E aí, quando o camarada está lendo a Bíblia lá e vem alguém que a lei diz que o lugar deve ser dado a ele, mas ele finge que não vê, deu mau exemplo, deu mau testemunho. Parece brincadeira, né? Parece que não, mas tudo isso é uma somatória de coisas que vai refletir a favor ou contra a igreja. Uma soma de fatores. Um mau exemplo aqui, um mau testemunho aqui, outro ali, outro acolá. Aí no final do dia a pessoa recebe um convite. Vamos lá na igreja? A gente não usa o termo, né, igreja, como eu já disse, força de expressão. Vamos lá. O dia todo fui maltratado por crentes. Ali não me respeitou, ali não me ajudou, ali não estendeu a mão, mas no final do dia, vamos lá, Deus tem uma bênção para a sua vida. Mas os crentes tiveram várias oportunidades para abençoar a pessoa com pequenos gestos durante todo o dia e não o fez. Transparece nas comunidades carentes, onde os moradores conscientes não jogam os lixos nas encostas, nem nos rios, nem os deixam espalhados nas vias públicas. E aí, quando é a igreja que faz essas coisas? E as pessoas, a sociedade vê. Você percebe como a gente não dá valor? A gente acha que não. É só no culto. Dando glória a Deus e aleluia, o resto tudo se resolve, né? Pode dar mau testemunho em todas as áreas, mas depois se reúne, dá uma rajada de língua estranha, dá glória a Deus, aleluia, pronto. É espiritual. Mas durante todas as outras áreas dá mau exemplo, faz tudo errado, não respeita a lei, não respeita a autoridade, não respeita o mais velho, não respeita a grávida, não respeita a criança, não estende a mão para o necessitado, passa de largo para aquele... Mas no final do dia, vamos lá na igreja, Deus tem uma bênção para você. Se durante todo o dia, toda semana, todo mês, interagindo com as pessoas, no trabalho, na escola, mau exemplo em cima de mau exemplo, mau testemunho em cima de mau testemunho, e depois acha que tudo se resolve vindo na igreja. Percebe como o nosso conceito de espiritualidade fechada nas quatro paredes, só no ambiente do templo, é muito equivocada? Então nós temos, finalizando é o último parágrafo, quando tais gestos têm origem, os gestos corretos, cidadãos, de pessoas conscientes, que fazem o correto, respeitam as leis, as autoridades, o próximo, etc. Quando esse gesto tem origem no relacionamento com Deus, através do altar do sacrifício, pela visão correta de que tudo quanto o ser humano faz só encontra sentido no Altíssimo, representam então a celebração da glória divina, o culto contínuo, 24 horas por dia, àquele que tem o domínio sobre o universo. Isso é espiritualidade. É o culto 24 horas em todas as áreas, em todos os momentos. Amém? Nós vamos encerrar a aula de hoje. Eu quero falar com vocês o seguinte: precisaremos de mais 2 aulas para terminar, né, este módulo. A próxima aula será os capítulos 6 e 7. Falaremos da organização da igreja e dos membros da igreja. E a última aula, portanto, os capítulos 8 e 9, as ordenanças da igreja e também a igreja e o compromisso com a obra missionária. Eu havia dito a vocês que, em virtude da aula que perdemos, a viagem que eu fiz e não consegui retornar a tempo, era a única que estava fora da minha programação e a gente precisa repor essa aula. Então, quero propor aqui, eu não sei, nós vamos ter que decidir o quanto antes, talvez o mês de dezembro fique um mês mais apertado para a gente colocar aulas extras. É sempre um mês bem corrido, as proximidades das festas de fim de ano, quem trabalha no comércio, então, nem se fala. Então, nós teríamos aí a possibilidade de repor essa aula na próxima semana
A gente vai precisar fazer uma dobradinha em algum momento. Próxima semana seria uma possibilidade. Estou falando de uma dobradinha terça e quarta. Poderia ser na próxima semana 14 e 15, apesar do feriado do dia 15, ou na semana seguinte 21 e 22. Não sei o que vocês preferem. Se a gente já repor essa aula na próxima semana, eu sei que nem todos podem, uns trabalham de escala, outros têm culto na terça, mas a gente vai ter que repor essa aula em algum momento. Não podendo vir, vai ter que assistir a videoaula depois para poder pegá-la, mas a gente vai precisar repor essa aula, a não ser que queiram assistir a aula aqui dia 24 de dezembro, 25, dia 31 de dezembro, dia 1º. Aí também não, irmão. Foi força de expressão. É melhor repor numa terça e quarta. Quem é a favor que a gente faça isso na próxima semana? Aí, na próxima semana, dia 14 e 15. Quem é que está fazendo a contagem aí? Passa os olhos aí. Muita gente faltou aí, mas a gente vai decidir com quem está. Quem faltou, se está levantando a mão em casa, eu não vou ver. A gente vai decidir com quem está aqui. Levanta a mão aí bem alta, irmão, para poder passar os olhos. Próxima semana, então, 14 e 15. Pode baixar a mão. Vamos dar oportunidade a quem pensa aí na outra semana, que seria, então, 21 e 22. Levanta a mão para outra semana. Não teve nenhum votante, então vai ser semana que vem mesmo. Então, eu vou avisar no grupo, vou ficar avisando, vou informar, vou fazer o vídeo, compartilhar, para deixar bem. Semana que vem, então, 14 e 15. Logo, encerraremos esse módulo semana que vem. Terça será a quarta aula, e quarta, que é o dia normal, dia 15, será a quinta aula desse livro. Aí, na semana seguinte, 22, já começaremos o último livro dessa sequência desse ano, o livro 8, Escatologia. Quem está aí ansioso para estudar Escatologia? Com esse cenário todo lá em Israel, então, né? Mais do que nunca. Então, ficamos decididos assim. Na próxima semana, teremos aula na terça e na quarta, e na semana que se seguirá, iniciaremos o livro 8, o último livro desse ano, Escatologia. Vamos ficar sobre os pés. Eu nem vou cortar essa parte final aqui, que é para quem está assistindo a aula ver, e eu vou reforçar ainda mais, na próxima semana, dobradinha, terça e quarta, para fecharmos o módulo 7, Eclesiologia. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta aula, abençoada, edificante. Aplique aos nossos corações tudo o que ouvimos e aprendemos, que possamos praticar para melhor te servir e glorificar o teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos uma noite de sono abençoada, guardado, protegido pelo Senhor, uma semana, um restante de semana também, debaixo de tuas potentes mãos. Ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas, que os nossos cultos sejam cada vez melhores apresentados a Ti, tendo como alvo, foco e objetivo a glorificação do Teu santo e excelso nome, que a nossa vida seja continuamente para exaltação e louvor do Senhor. Assim nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, hein? Até a próxima terça, querendo Deus.